Hoje eu recebo um visionário no setor de restaurantes. Ele é formado em administração, se destacou inicialmente no mercado financeiro, sendo um dos desenvolvedores do Investidor Online, a plataforma de compra e venda de ações da Reding Grifo. Sua trajetória no ramo alimentício começou com a liderança na expansão do Burger King no norte do Brasil, mas foi com a criação do Pobre Juan que ele revolucionou o conceito de churrascaria, que realmente deixou sua marca no setor no Brasil. Como presidente da Associação Nacional de Restaurantes, ele tem sido uma voz ativa na defesa dos interesses do setor, especialmente em tempos de desafios econômicos e regulatórios. Além de ser um empresário de sucesso, ele é conhecido por sua capacidade de antecipar tendências e adaptar-se a novos cenários de mercado, sempre mantendo um alto padrão de qualidade e inovação em seus empreendimentos. Agora, o que o currículo dele não conta é que aqui na minha frente está um cara gente finíssima que, sentar numa mesa com um chopp, vem conversa para mais de metro. Vai ouvir muitas histórias e aprendizados desse mineiro. Cristiano Melles, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Meu amigo, é um prazer, Baza, estar aqui com você, batendo papo. Amigos do interior, né? Eu sou mineiro, de São Sebastião do Paraíso. E que mineiro que não gosta de uma mesa, de um bate-papo, de um chopp, né? Muito bom. Para contar os causos. É isso aí. E aí, começando a tua criação, você foi criado a tua infância, adolescência no interior, teve uma parte de cidade grande. Conta como é que começou aí essas referências. Então, eu sou mineiro, eu sou do sudoeste de Minas, São Sebastião do Paraíso, uma cidade média, mas uma cidade que fui criada até os 15 anos, mas que você tem que fazer o colegial fora. Então, eu fiz o colegial em Ribeirão Preto, depois eu fiz um ano como exchange student nos Estados Unidos, terminei o colegial, e aí o caminho de volta já São Paulo. E aí fiz faculdade aqui, e aí, a partir daí morei direto em São Paulo. Mas essa vida de interior, de fazenda, lá nós somos produtores de café, uma região muito bonita, uma região produtora de café, né? Onde você tinha aquela liberdade toda de ser criado. E morando, e é uma coisa interessante, que deve ter sido com você, morando sozinho muito cedo, né? Com 15 anos, eu lembro, mãe e pai pondo no ônibus para ir para Ribeirão, Expresso São Bento, e aí daí em diante foi fora, depois São Paulo, e aí estou desde então aqui na capital. Conheço bem essa dinâmica. No meu caso era o Expresso Cometa, aquele ônibus com quem se lembra aqui que é dessa época, aquela poltrona de couro vermelho, aquela dinâmica lá. E Cris, pegando aqui essa tua história, como é que você analisa o teu perfil hoje? Que características que você traz das pessoas da sua família, seja pai ou qualquer outra pessoa mais próxima na tua criação? Então, meu pai, ele tem uma história muito bacana. Meu pai é um agrônomo de formação, fundador da Embrapa e foi para o mundo político. Então, foi deputado federal, 6 mandatos, secretário de Estado, ministro de Estado e agora, como último mandato, presidente do Sebrae Nacional. Então, eu fui criado desde os 16, 15 anos dentro desse mundo da política, dentro desse lado de olhar pelo público, do que você pode, como é que você faz para melhorar a vida das pessoas, ao mesmo tempo, como é que você concilia antagonismos, posições antagônicas. Eu acho que essa é uma característica minha, como é que dentro de uma posição onde não se chega numa posição de bom senso, você entrar e tentar conduzir por um caminho que não tem entre vencedores e perdedores, né? Isso eu vi muito, essa é uma arte da política, porque a partir do momento que você tem muitos vencedores e perdedores na mesa, aquilo vai radicalizando. Então, acho que essa é uma característica que eu vivenciei muito ao lado do meu pai. E, puxa, com essa tua bagagem familiar, você vai fazer administração. Você já sonhava em atuar no mercado financeiro? Como é que você foi trabalhar na Reding Grifo? Então, eu comecei porque meu pai, foi bacana, me deu uma liberdade muito grande, desde novo, a trabalhar junto a ele, aí mais no caso, no trading de café, né? Que era... E aí eu comecei cedo a fazer operações de CPR. Então, CPR você vendia café no futuro, negociava CPR, isso gerava uma taxa de juros, né? Então, isso veio... Depois, na Reding Grifo, a Reding Grifo era, até então, a maior mesa de agrícolas do Brasil. Então, o Fundo Verde vem, o nome verde, porque começou fazendo CPR agrícola. Então, isso aí, eu
comecei cedo, ali com 15, 16 anos. Quando voltei dos Estados Unidos, eu continuei fazendo. Eu já estava na faculdade. A faculdade dava a opção de fazer estágio. E aí eu entrei na Red Grifo. Só que aí, quando eu entrei na Grifo, eu entrei para a mesa de Bovespa, não na mesa de Agrícola. E aí foi um belo aprendizado, eu acho, a Red Grifo. Para mim foi a partnership, né? Foi como é que você tinha um grupo lá de... obviamente eu comecei, e eu acho que também foi outro aprendizado, como estagiário, sendo muito exigido, e eu brinco quando eu entrei, hoje pode ser até politicamente incorreto, mas tinha o diretor lá da mesa, né, que era um dos sócios, falou: já comprou teu cachorro? Eu falei: por quê? Porque a única coisa que você pode fazer aqui é olhar para baixo e brigar com o cachorro, mais nada. E aí foram assim, aqueles anos onde você rala mesmo, né? Você via sexta-feira batendo boleta, na época fazendo curso no pitch da Bolsa, porque estava começando o eletrônico. E esse aprendizado da Red Grifo, de como é que uma série de pessoas muito inteligentes, também né, não é fácil você tratar, quando você tem um grupo de pessoas como esse, chegar numa convergência, porque cada um acha que sabe mais que o outro, e normalmente pode até saber, mas você tem que convergir para alguns objetivos. E a Grifo conseguiu fazer isso de uma empresa que começou apenas como uma corretora. No final, em 2006, foi vendido pelo preço final entre 2006 e 2012, eu acho quase $1 bilhão a valores de hoje. Mas como fazer essa gestão dessa partnership foi um aprendizado grande, e também trabalhar para os outros, sem ter moleza. Ali não era porque você era... ali não tinha nenhuma proteção de ninguém. Você tinha que entregar resultado, e para isso você vai se moldando, aprendendo a ter resiliência, a lidar com situações mais difíceis, entendendo que você está numa posição ali que não dá para fazer muito diferente, né? E um ponto que eu acho muito interessante do mercado financeiro, eu acho que, hora ou outra, vão ter sempre pessoas que talvez não se encaixam, não se identificam, mas tem algo que, para mim, sempre me marcou, é que no mercado financeiro você pode estar vindo de Harvard, de Yale, pode ser a melhor faculdade, pode ser que você tenha alguém da família que é conhecido, mas você vai começar tendo uma posição extremamente operacional, que muitas vezes eu vejo hoje as novas gerações falando: puxa, eu quero ter um trabalho estratégico, não, pô, só a mão na massa é mais difícil. E a importância que, entrevistando tanta gente do mercado financeiro, que essa relação, realmente colocar a mão na massa no início, boletando ali na dinâmica aqui, depois formou parte do profissional que você é. Não, isso tem que começar de baixo. Então, se você não começa de baixo, você também não sabe liderar depois. Não adianta achar que vai ter um atalho aí, não vai. Tem que começar de baixo, começar cedo também, e entender que é um caminho ali de 2, 3, 4 anos de ralação pura, onde você vai ser testado de todas as maneiras. E muitas vezes, quando você é jovem, você não acha que está sendo testado, mas está sendo. Então, não te troca de posição, te deixa. Aí você sabe que você tem um programa na sexta, que você precisa viajar. Já está sabendo do começo da semana. Aí o cara pode te boletar até meia-noite na sexta, que você vai perder, quer saber como é que você vai ser a tua atitude. E aí, nisso aí, fica aquele filtro, né? Começa uma série de pessoas e depois vai ficando poucos. E aí, dentro dessas mudanças, foi muito bacana que a gente começou o home broker na Grifo, que foi a compra e venda de ações pela internet. E naquele momento nós vivemos, em 2001, a bolha da internet, a primeira, que quebrou quase tudo. E que você teve agora uma outra, e que todo mundo achava que não teria depois de 2001. Esse é outro aprendizado que a gente viveu lá, a quebra do Brasil, né? A max desvalorização. Depois a gente teve 2008. Aquelas coisas assim, os problemas, eles são... essas crises, elas são recorrentes. A cada vez falam que é uma geração, né? E eu me lembro direitinho, foi outro aprendizado de como é que... Eu estava na mesa nessa época, em 98, como é que se lidava ali com aquela Max do Brasil, que eu lembro que o dólar, você lembra, trabalhava 0,98, 0,80 até 1,20, e pulou para 2, dobrou praticamente em algumas semanas, foi para 2,40. Em 2001, eu vivi muito essa situação da bolha da internet, porque nós tínhamos um negócio, nós vendemos esse negócio, que era um braço ali da Red Grifo, para um grupo argentino. Você já era sócio? Já era sócio do Investidor Online, e os caras quebraram no meio do caminho.
Entre o signing e o closing, quebraram. E aí a gente trouxe o investidor você online. Rico e voltou a ficar pobre. Exatamente. Não, ainda brinca. E eram valores na época altos, né? Você tinha... Mas qual que foi o time lá? E quanto tempo entre estava vendido e os caras quebraram? 4, 5 meses, porque nós assinamos 2 meses antes de estourar a bolha. E aí, e os caras quebraram. Era um grupo grande que tinha Mastercard lá na Argentina, chamava Latin Stocks aqui no Brasil. Teve um que conseguiu, sempre um sai na frente. Primeiro tinha fugiu o nome, que vendeu para a Patagon, que era o Serginho Kulovski, que hoje tem a CertSign. E a gente era o número 2. Eles conseguiram vender para a Patagon, que depois o Banco do Brasil comprou. Sim. Por valores assim, 100, 200 milhões de dólares na época. E receberam. Receberam. E a gente era o número 2, fomos vendidos na época para eles. Ficamos assim, ricos momentâneos. Moleque, você imagina. Não tinha nem 20 anos. E aí os caras quebraram no meio do caminho, né? Quer dizer, estourou a bolha, perderam o funding. E o pouco que se viveu aqui, né? Agora que secou, né? Você teve até a quebra do banco lá que financiava o S&P lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e tudo mais. O SVB, se não me engano. Então, foi lidar com essa quebra de expectativa também, né? Essa quebra de expectativa de se você achar que moleque está milionário e depois volta-se à realidade dos fatos ali, ainda começando a vida. E, Cris, me conta como é que foi esse processo na transição do mercado financeiro depois para você atuar no setor de alimentação. Cara, você falou, já deu o setor financeiro, foi uma oportunidade bacana que surgiu. Como é que foi a dinâmica? Então, como é que foi? Eu estou falando de um lado da família que foi para a vida pública, né? E minha mãe, em 2000, meu pai era ministro e queria ajudar muito a região e não tinha como ajudar. E ele falou, uma maneira de eu ajudar, eu acho que a sua mãe tem todos os predicados para ser prefeita da cidade, da minha cidade lá. E na época ele falou, você vai ser o candidato. E eu gosto de política, só que eu não estava afiliado ao partido, então eu não podia sair candidato. Aí minha mãe saiu, ganhou. Quando minha mãe ganhou, falou, vocês me puseram aqui, eu sou prefeita, vem me ajudar. Aí eu saí da posição que eu estava na grife, fui morar no interior para ser quase um secretário de governo para ajudar ela durante 2 anos. Aí quando eu fiquei, também foi muito bom, porque a gente lidou com a Câmara Municipal, essa história toda, fiquei 1 ano e meio entre São Paulo e Minas, né? Quando eu voltei, eu montei, aí eu já voltei para a mesa de agrícola, fazendo gestão como se fosse um fundo de café, onde eu operava futuros e tudo mais, até 2006. 2006, com a venda, o Credit Suisse fechou a mesa de agrícola. Então, a partir dali, não dava mesmo para fazer... O que a gente fazia não dava mais para fazer. Ele focou na asset, onde tinha o fundo, e a mesa de agrícola deixou de ter esse tipo de cliente lá dentro. Então, foi um movimento natural. Como eu era produtor de café, conhecia, começou a ter as oportunidades. Então, um amigo meu que estava trazendo o Burger King para o Brasil, e o Burger King ele master franqueou regiões. Então, nós pegamos o Nordeste, Norte para desenvolver, e ali, naquela época, 2 anos antes, a gente tinha fundado o Pobre Juan, que também foi um conde de amigos, não era para ser um negócio. Naquela idade, ou você abre um restaurante, uma boate, um bar, e aí eu acho que a gente teve uma posição interessante, que em 2004, o Pobre Juan vai fazer 20 anos o ano que vem, você teve uma mudança de hábito, né? O cliente saiu um pouco do churrasco para a carne à la carte. Nós tínhamos uma moeda relativamente forte para comprar e importar carne da Argentina. Mas, vamos dizer, essa migração para o ramo de alimentação, também como produtor de café, a gente está naturalmente já inserido a ele. A questão do Pobre Juan foi um acaso de um grupo de amigos de querer ter um negócio juntos. E o Pobre Juan e o Burger King também foi uma situação na qual esse amigo tinha sido um diretor do McDonald's, tinha um que tinha sido vice-presidente, tinha sido quase um diretor, com a oportunidade de vir com o Burger King convidando. E aí, assim, eu demorei, eu vou te falar, 1 ano, 2 anos para me adaptar de sair de uma mesa de mercado financeiro, ou operar futuro de café, que assim, é nervoso, né? É uma situação onde eu lembro, vinha geada no Brasil, a gente estava olhando a Bolsa de Londres, que abria, estava 5 horas, 6 horas para frente, que já operava robusta,
Então, quer dizer, você ficava ligado quase que 24 horas, né, nisso para vir para uma posição de lidar mais no dia a dia com as pessoas, de ir para o varejo, de discutir location, funding, que é uma vida totalmente diferente do dia a dia do mercado financeiro. E aí, falando do dia a dia, desse cheiro do asfalto que eu costumo dizer de estar na ponta, poxa, algo que eu acho muito interessante quando eu ouço essas histórias é a gente lembrar que o Brasil é tão grande que a gente tem muitos países, né, dentro, seja pelas questões culturais, a questão de não só de demografia, mas também de renda. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou em expandir o Burger King na região norte ali? Então, as coisas são o seguinte, né? Todo mundo acha, vê o brand Burger King, sócio do Burger King, todo mundo acha, nossa, mas foi quase que a marca sai do Brasil. Você vê o Wendy's, entrou aqui, saiu, você vê outro. Por quê? Eles têm 12, 13 mil restaurantes lá fora. E aí, quando eles vêm para cá, uma questão chave deles é licenciamento de fornecedores, certificação de fornecedores. E nessa visão de Brasil, que de algumas vezes poucos... e aí, como você faz uma força muito grande para uma marca dessa vir para o Brasil, hoje eu acho que já mudou um pouco pelo tamanho da nossa economia e tudo mais. Eles vêm daquela maneira assim, muito quadrada. Esse fornecedor, quando foi ver, eles só homologaram o fornecedor no Sudeste. Você imagina o custo de produto para mandar tudo isso para fora, lá para cima. Então, num primeiro momento, estava inviável operar lá em cima. Um custo de produto para o ramo de alimentação não pode passar de 30. A gente operava 45, então fora o royalty que você tinha que entregar lá. Então, esse desafio o desafio fácil foi achar location, porque todos os shoppings e os lugares... bem-vindo Burger King. Só que a história de você importar, toda a cozinha tinha que ser importada. Uma série de material de uso eles pediam para ser importado, coisas que você poderia ter. E aí foi um aprendizado. Eu acho que nós entramos muito, muito crus nessa época. A gente podia ter feito um trabalho de homologação de fornecedores primeiro, então ter vindo. A gente foi vamos trazer a marca. Quando a gente realmente começou a operar, a gente viu que tinha uma série de produtos que deveriam estar homologados no Brasil que não estavam homologados, que deveriam estar homologados no Nordeste e não estavam homologados. Então, por um período, foi muito difícil para todos. Mas aí, quando o 3G veio, comprou e veio com uma visão de joint venture, de um grupo só operar Brasil todo, a gente já tinha passado 100 lojas, aí facilitou essa interlocução. Então, sem dúvida, eles terem comprado a operação como um todo e serem brasileiros, ajudou um pouco a esse lado. Precisamos flexibilizar um pouco ou dar velocidade, porque a questão é que o americano não vinha aqui homologar. Então, você estava lá, você tinha uma série de fornecedores muito bons, mas o pessoal não vinha homologar aqui, eu não conseguia comprar deles. Aí a logística matava, a questão tributária, e a gente quase fecha as portas devido a esse desajuste entre a realidade Brasil com o que eles queriam que nós implementássemos. E, Cris, tem um ponto que eu não queria deixar de escapar, que você falou, que foi a evolução desse setor, né, de restaurantes de maneira geral. Na tua visão, o que mudou no setor de alimentação de quando você começou ali com o Burger King, primeiros passos do Pobre Juan, para o que a gente tem de mercado hoje? Quais foram as principais transformações que levaram a gente ter o mercado que a gente tem hoje? Eu acho que tem uma correlação até com a mudança demográfica brasileira. Você saiu, assim, você tem hoje o jovem, a questão da mulher no mercado de trabalho, cozinha menos em casa, a mulher toda hoje, o homem e a mulher estão trabalhando. A questão de você ter uma pessoa trabalhando na sua casa para fazer seu almoço e jantar já não existe mais na maioria dos lares. O jovem já não está mais cozinhando também. Você vê os seus apartamentos, as cozinhas, tudo bem, tem cozinha show, mas você vê aquela cozinha de execução, muitas vezes nunca se ligou o forno. Tudo isso levou as pessoas para a refeição fora do lar. Então, você tem um envelhecimento da população. Então, você tinha 20 anos atrás muito mais crianças e jovens, hoje eles estão no mercado consumindo. E você tem esse trend de você ter as mulheres aumentando muito a fatia das mulheres, então não está mais em casa. Quer dizer, muitas delas estão fazendo até os 2 trabalhos, mas não está mais naquele dia a dia como foi minha mãe, sua mãe, eu acho que estava em casa, lá no interior.
E você tem essa questão mesmo também das pessoas demorando um pouco mais para casar, estando morando sozinho e numa dinâmica de vida onde a refeição fora do lar cresceu bastante. E aí você vai profissionalizando um negócio como esse, você vai criando grupos e trazendo pessoas de fora e deixando antes a gastronomia, você tinha muito de passar de pai para filho, aquele que tinha nascido. E aí você foi trazendo, como isso também foi crescendo, foi trazendo pessoas para organizar parte financeira, empresas mesmo para buscar. E se você vê o mercado maduro, que é o mercado americano, você tem várias companhias de casual dining, fast food ou casual dining com fine dining de capital aberto. Você tem uma associação, isso foi legal, eu presidi por 10 anos a Associação Nacional de Restaurantes, e a gente bebe muito dessa água americana, porque se você olhar o mercado deles devem estar uns 10, 15, 20 anos um pouquinho na nossa frente. Esse gap está fechando, mas a gente aprendia muito. Eu te olhava o que tinha acontecido lá e esse aqui acabava refletindo, você vendo que os passos do Brasil não seriam muito diferentes. E aí, dentro dessa dinâmica, Cris, puxa, você falou da evolução do mercado e vocês, em determinado momento, puxa, vieram com uma expansão muito forte e muito rápida, né? Quais foram os maiores desafios ao longo desse processo aí, dessa expansão? Então, rapaz, a gente quase, eu vou falar que tecnicamente quebrado, a gente já teve umas 3 vezes em 20 anos. Fácil. A última foi agora na pandemia. Como é que aconteceu? Isso, quando a gente abriu o primeiro, descontou um pouco o Pobre Juan e vai valer também para o Burger King. Nós abrimos o primeiro Pobre Juan em 2004. Como a gente achava que ia ser só um negócio, demoramos 5 anos para abrir o segundo. E até porque a gente importava de um fornecedor na Argentina, ele dizia que só ia vender 2 toneladas de carne, 2 toneladas só dava para um restaurante e ficamos tranquilos. Mas aí abrimos o segundo, que foi em Higienópolis, e o terceiro nós abrimos num shopping, no Cidade Jardim, que eu acho que foi levar a gastronomia de alto padrão para shopping, foi uma quebra de paradigma. Quando aquilo aconteceu, e foi um sucesso, veio uma série de convites para a gente abrir Pobre Juans por esse Brasil, em shoppings. E naquela época, ali, 2008, 2009, você teve uma expansão muito grande, um boom no Brasil e vários shoppings começaram a serem construídos. Nós embarcamos nesse crescimento e quase ficamos pelo caminho. Por quê? Porque, na época, também teve uma transição de governo. Nós pegamos ali a transição do governo Lula para o governo Dilma, saímos de Selic, eu lembro que a Selic era 6, 5, foi para 14, os novos shoppings demoram 3, eles falam, são 3 natais para começar a consolidar. Então nós passamos um momento muito difícil, onde a gente tinha que, como eu falei, né, acertar a logística para levar pelo Brasil, você ter shoppings que estavam demorando ali a ter o fluxo de clientes esperado, e você teve uma virada forte na taxa de juros. Então, a gente estava alavancado, e aí a solução foi uma reorganização societária, porque aí você tem que começar a buscar... porque esse negócio, a gente começou com 10 sócios, de 8 chegamos a 10. Quando está tudo bem, mas quando a coisa não vai, quando o negócio começa a ir mal... Falando em visão antagônica, que você comentou aí, vira uma torre de Babel. Aí você tem que ter um dos pontos que eu fico sempre, ter muita tranquilidade, porque se entrar para uma briga societária, eu acho que acaba o negócio. Eu já passei várias vezes e vi negócios bons de amigos que, por conta de uma briga societária mesmo, ir para o judiciário, acabou o negócio. Então, eu sempre levei um mais para não ir ao judiciário, para tentar chegar na mesa, tentar mostrar que quem está ficando não é o vencedor do processo, mas às vezes está ficando para não quebrar o negócio, ou está assumindo uma responsabilidade. Então, nesse crescimento, a gente passou por isso. Então, em 2012, a gente fez uma primeira reorganização. Depois, obviamente, foram anos difíceis ali nesse governo. Depois houve uma mudança. E aí o outro desafio que eu falo que tecnicamente quebrar foi ali entre agora 2020. A gente, do dia para a noite, não, do dia de uma semana, a gente ter todas as casas abertas, e 18 de março vimos, você tem que fechar tudo. E quando você está preparado para fechar tudo? Você não está preparado. E nesse caso específico, eu tinha passado por uma situação onde eu tinha feito uma outra reorganização societária no final de 2019,
e para fazer isso, nós tínhamos que tirar todos os avais bancários dos sócios, e para fazer isso eu tive que recomprar a dívida bancária e lançar uma debênture. Qual que era a garantia da debênture? Olha, obviamente, além dos avais pessoais, os cartões de crédito. Chegou lá, então eu lancei a debênture em janeiro. Março, a grande garantia dos cartões zeraram, porque o faturamento, você imagina conversar, ter que fazer assembleia com os debenturistas. Porque basicamente, você teve que fechar a operação. Não tem recebível. Não tem recebível, não tem o recebível do cartão então, de crédito. O cara a garantia comprou foi embora. A garantia foi embora. Então foi outro aprendizado, que a gente tinha que ter quórum de 90% para aprovar. Eram mais de 70 debenturistas. E aí foi uma operação de guerra, então, para conseguir falar com a turma. E aí eu falo que precisa ter liderança, precisa ter... Porque no final eles confiavam em... Você tinha que sentar para explicar como eu presidia a Associação Nacional de Restaurantes. Eu estava ali na temperatura, mas eu mesmo achava... Né, a pandemia começou em março. Eu me lembro que, de vez em quando, eu falo que a ignorância é sábia. Porque a gente falava assim, Dia das Mães vai reabrir. Não, vai reabrir agora no Dia dos Namorados. Eu sei que a gente só foi reabrir em setembro, devagar, e depois a gente voltou a fechar em março e abrindo por pouco tempo. Então, esse processo que eu tinha que olhar, primeiro, a gestão a gente tinha quase 700 funcionários ali no momento, né? O outro de achar uma solução com o governo, por isso que eu acho que esse é um conselho que eu dou. Não deixe de fazer parte da associação do seu negócio, da associação, da parte associativa. Porque se naquele momento lá, que não só foi a Associação Brasileira de Franchise, foi a Brasel, que é uma outra associação correlacionada a restaurantes, se a gente não acha com o governo uma solução para pagar pelo menos o piso salarial, que foi o programa chama-se BEM, e aí eu falo, quando você tem um tecnocrata preparado, nesse caso era o Bruno Bianco, ele começou como ajudando na Previdência, ele era um procurador federal, que ajudou na aprovação da reforma da Previdência, depois ele era quem cuidava ali no Ministério da Economia da parte de Previdência e Trabalho, e aí a gente chegou ali, dia 13 de março, a gente já viu os Estados Unidos fechando, a gente falou, vai vir o problema, vem para o Brasil. E aí a gente, em contato com ele, falou, vai buscar o que está acontecendo no mundo. E a gente viu os modelos que estavam... Então, os Estados Unidos estava dando dinheiro, mas não era um dinheiro a fundo perdido. A gente viu o modelo na Espanha, que estava pagava-se a base só salarial para o funcionário, e você podia deixar o funcionário em casa, ou ele trabalhava e você compunha 20%, 25% do salário. Eu sei que eles conseguiram, em 15 dias, achar uma solução, e em abril a gente já estava pagando a folha, já estava tendo via o fundo, algum dos fundos lá do governo correlacionados ao FGTS, se não me engano, ao Fundo de Desamparo ao Trabalhador, de Amparo ao Trabalhador, nós conseguimos aí resolver essa questão de pelo menos dar o salário mínimo. E então foi conduzindo isso, tentando administrar essa questão de ter as pessoas minimamente remuneradas, de pôr o delivery para funcionar e de lidar com os mais de 70 investidores que viram ali todo o dinheiro colocado que era para ter principal mais juros virar pó, eventualmente virar pó por conta da pandemia. Então foram 4 reuniões, 4 assembleias com aprovação até chegar aí na reabertura e a gente voltarmos a operar 100%, né? E dentro dessa dinâmica, Cris, vocês lidam com fornecedores relevantes, né, para a operação vindo de outros países, né? Imagina, Argentina, Austrália. Me conta um pouquinho mais como é que é essa dinâmica e essa logística para operar um negócio como o Pobre Juan. Então, essa é uma coisa que você tem... a gente lida com fornecedores aqui do Cone Sul que são bem diferentes. O argentino do uruguaio, eu vou dizer que é água e azeite, né? Um dos grandes, em 2007, quando o Kirchner fechou a fronteira, do dia para a noite, para baixar a inflação, ele decidiu que não exportava mais carne da Argentina. Você imagina. Acabou o negócio. A gente falou, acabou, como é que eu vou fazer? E aí foi um aprendizado ali, como a instabilidade política de um país espanta
pode ter a melhor carne, mas não adianta, você não tinha segurança de importação. E o Uruguai tomou esse espaço, e o Uruguai se profissionalizou muito. E aí então você tem... E a gestão são bem diferentes. Vai desde o japonês, que tem o Wagyu, que a gente importa, que é uma relação um relacionamento diferente de conduzir com eles, né? Primeiro você tem que quase fazer uma entrevista para poder comprar. Para ver se eles querem vender para você. Se eles querem vender para você. É impressionante. Aí do outro lado, quando você vai você vinha aqui na Argentina, você negociava, fechava, mas o governo podia parar com tudo ali e você não ter, né? Você deixar de ter um ótimo fornecedor por conta disso. E aí você foi para um modelo, você vê os Estados Unidos, Uruguai e Austrália, muito parecido a maneira de se fazer negócio, né? Aí depois você tem o desafio aqui dentro, muitas vezes, de ter a certificação, ter autorização para que esse produto flua com naturalidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai num restaurante, um restaurante japonês bom, o peixe saiu do Japão naquele dia. Em 13 horas, acho que o voo de Tóquio a Nova York são 11 horas, eu acho que demora 2, 3 horas na alfândega e você está comendo o peixe lá, para você ver como é que as coisas são. Isso é impensável no Brasil, entendeu? Então você tem todo um caminho aqui, quando você vai fazer uma importação, de passar por uma série de certificações que é positiva, por um lado, para dar essa questão da certificação em si, mas até começar a rodar, leva-se um bom tempo. E essa diferença entre diferentes países e culturas. Entre o japonês e aqui o argentino, o próprio americano, é bem diferente. E qual que é a tua filosofia quando a gente fala de liderança e gestão de equipe no setor de restaurantes? O que você aprendeu ao longo do tempo a construir times fortes aí? Então, no nosso caso, eu acho que vai um aprendizado também que começou lá na Grifo, é de dar muita autonomia. Se a gente, por exemplo, nós estamos de Manaus a Porto Alegre, e o gestor da operação, quem comanda, tem que ter autonomia de gestão. Só que para ele ter autonomia de gestão, ele tem que ter o dashboard dele organizado. A gente tem que dar condição de trabalho. Então ele tem que ter toda a posição dele na mão, de estoque, que vai chegar o produto no momento certo, para que ele cuide de hospitalidade e gestão de pessoas. Então esse eu acho, não adianta também a gente falar, não, responsabilidade total ao gerente da casa. Aí não chega o produto na hora certa, mudança de cardápio sem treinamento. Então, isso foi um aprendizado do Burger King, que as coisas são muito organizadas no back, né? Você pode se discutir se a qualidade da comida é boa ou não, mas para aquilo que o McDonald's e o Burger King fazem, pois são excepcionais na posição operacional. São 12, 13 mil restaurantes e é igual. Então, aquilo ali, né? Você tem os manuais de operação, as receitas no papel. Então, isso que a gente faz. A gente dá muita autonomia para a ponta, mas a gente dá também todas as ferramentas para que ele possa fazer aquilo que é mais importante, que é a gestão de pessoas ali dentro. Gestão de pessoas e treinamento, né? Que uma coisa está correlacionada à outra. Então, dessa maneira, a gente hoje conseguiu expandir o Pobre Juan dessa maneira, estando em várias cidades, sem necessariamente a figura minha estar em cada uma delas, que não tem como estar presencialmente. Claro, facilitou aí a gente fazer as reuniões, aí, os Zooms da vida, mas no final é isso. É autonomia na ponta, mas dando condição de gestão para esse gerente, para esse gestor, para o líder ali. Ô Cris, dá uma ideia do tamanho e complexidade dessa operação. São quantos restaurantes, quantos funcionários, quantas toneladas vocês giram por mês? Dá uma ideia aí do que é essa então, operação. Acho que hoje são 30 toneladas mês de carne, são 16 restaurantes, 1.000 colaboradores, 1 milhão de clientes ano. Então, você vê como é que, trabalhando ali como eu falo, né, de Porto Alegre a Manaus, vamos fazer 20 anos o ano que vem. Então, é uma complexidade, é um cliente muito exigente, onde você tem que estar muito bem organizado para poder entregar a mesma experiência, né? Quando você vai para uma linha como o do Pobre Juan, o cliente ali não aceita um meio serviço, tem que ser a gente fala, né? Restaurante vem te restaurar. A gente precisa restaurar as pessoas. Então, ela entra no intuito de sair mais feliz. E essa é a nossa responsabilidade, criar essa experiência aos clientes
para que ele saia restaurado depois de uma ida ao Pobre Juan. E como é que você vê a influência da mídia social no setor de restaurantes e como é que isso afeta teu negócio? Então, isso mudou. Afeta porque antes você tinha um crítico de gastronomia e hoje não. Hoje quem é o crítico? Né? O crítico e ele tem muito mais autonomia porque é o próprio cliente. Então, o cliente gosta, ele posta. Ele posta elogiando ou também ele pode ser um detrator se tiver uma experiência ruim. Então, a mídia social, nesse sentido, mais do que você ter um influencer contratado para fazer, porque eu acho que também tem esse aspecto, é que a mídia social hoje, você compra pelos olhos, né? Então, e as pessoas seguem muito eles dizem, olha, aquele que é imparcial, que a pessoa está ali postando porque ele gostou realmente, ele não está tendo nenhum benefício financeiro. Então, por conta disso, a mídia social hoje tem esse peso, muito pelo aquilo que o cliente está no dia a dia, outros vão olhar e vão provavelmente querer experimentar ou vivenciar, né? E isso também fez com que a barra subisse para os restaurantes, porque o saque é online, né? Tá ali. Então, isso faz com que, no geral, não existe maior competitividade que a própria mídia social de você estar sempre buscando melhor. E dentro de tudo que a gente está conversando aqui, Cris, qual que foi o impacto da Endeavor no sucesso do Pobre Juan? Foi muito bacana, porque eles nos ajudaram a organizar essa retaguarda, a dar um pouco de nos ajudar aos planos, os 5 anos, por mais experiência que a gente estava muito dentro do negócio e sempre, eu vou te falar, entrando, né, com desafios novos, ou seja, crescendo, ou seja, passando por uma situação mais difícil. E aí o Endeavor nos auxiliou com a mentoria a montar um conselho consultivo de gente muito experimentada. E esse pessoal, se a gente tinha uma vivência X, eles tinham uma vivência 3 vezes X. Né? O Wilson Amaral, que foi CEO da Gafisa, foi a gente aprendeu tanto com ele, porque ele já teve de tudo. Eu acho que ele comprou a GP, se não me engano, comprou Artex. Eu sei que na época ele não tinha dinheiro para pagar a folha, ele subiu num palanque falando para a turma assim, como é que deveria lidar com aquilo com os funcionários. Depois ele passou por toda uma reestruturação da Gafisa. Depois a gente tinha a Juliana, que tinha sido conselheira, ou é da Arezzo. Como é que foi essa parte? Então, a gente conseguiu beber de uma fonte que a gente não teria acesso, pessoas se doando mesmo. E é legal porque hoje é meu papel lá dentro, de outros que passaram pela Endeavor, porque você é empresa apoiada por 3 anos e depois você vira mentor de apoiar, de ter esse give back, né? de levar a sério mesmo. Então, a Endeavor foi muito importante para nos ajudar a dar essa governança e dar um norte mais claro de como é que nós devíamos conduzir pelos exemplos daquelas pessoas que estavam no nosso conselho consultivo. E ainda que você tenha toda essa estrutura, Cris, na tua experiência, de que forma a intuição desempenha um papel aí nas tuas tomadas de decisão? Bem grande, viu? Tem uma intuição assim, tem aquele... Eu acho que a intuição está muito correlacionada ao ganho de experiência do tempo que você está. Eu acho que você tem uma intuição muito grande quando você tem 18 anos, eu acho que é um pouco de responsabilidade. Agora, a intuição com 45, 46, eu acho que ela está dada pela vivência que você tem, você consegue cheirar se aquilo é ou não é. Então, o que eu acho? Mais do que a intuição é você deixar de lado aquilo que eu vou falar, o que é do homem, o bicho não come. Aquilo que está um pouco difícil, não forçar um pouco a mão. Então, acho que é mais do que ali a intuição do não do que do sim, muitas vezes, sabe? É do que não fazer. Que vamos fazer aquilo, mas não está dando certo aqui, ali. Aí você fala, rapaz, será que eu tenho que seguir nesse caminho? Não é falta de resiliência, não. É um pouco de vivência, de que algumas coisas dá para fazer, outras não. Então, acho que essa intuição, sim, ela vem com ganho de experiência, na minha visão. E acho o seguinte, por exemplo, vai ganhando, vai ouvindo o podcast, vai tendo, aquilo vai entrando, e aí a intuição ela vem correlacionada a essas experiências que você está ouvindo. Isso faz com que um caminho ali fica mais claro para seguir. Eu adorei. E qual que é a tua definição de sucesso hoje no contexto de negócio de restaurante? Casa cheia, né? Eu acho que essa é a fila na porta. Eu acho que... E eu vejo um pouco... se eu entro no restaurante e vejo a brigada
a brigada leve, que eu falo, a turma que está trabalhando, isso muda muito. A gente faz pesquisa de clima e, engraçado, os restaurantes cheios, casa cheia, a pesquisa de clima está redonda, a equipe está rodando bem. Então, eu falo assim, ter esse cuidado de olhar como é que tua equipe está. Mas eu falo assim, para mim o termômetro é casa cheia, mas o meu outro, eu olho, é muita pesquisa de clima, de como é que está a vida do time que está ali, porque como a gente dá muita autonomia de voo, muitas vezes você tem equipes que estão em lugares ótimos de execução, mas uma não está entregando, e quando você vai ver algum problema ali de gestão de grupo que você precisa chegar, porque esse negócio nosso de restaurantes é hospitalidade, e é sábado e domingo, que é o forte, essas pessoas estão lá trabalhando, então eu meço por aí. E qual que foi o conselho mais valioso que você já recebeu e como é que se aplica na tua vida profissional? Rapaz, eu acho que é o seguinte, eu aprendi muito com meu pai nessa vida pública, de respeitar as pessoas, de buscar ter temperança no bom sentido, de tentar harmonizar. Então, eu acho que se tem uma característica minha, eu tento harmonizar os ambientes para que a gente chegue num resultado melhor. Mas também na Endeavor teve outro ponto que eu falei, que é de organizar o back-office. A gente, algumas vezes, o próprio Jorge Paulo, a gente entrou na Endeavor com muita entrevista com o Jorge Paulo Lemann. E ele falando daquela história dele, né, que ele quase quebrou com uma corretora de valores lá no final, da importância também de algumas vezes você dar peso para quem não está no spotlight, que muitas vezes você tem uma turma de auditoria, de essas que eu falo que você tem que deixar organizado para o cara brilhar. Se olha muito a ponta de lá e esquece a de cá, fica pelo caminho. Porque eu sou mais a ponta de lá, sou menos a ponta de cá. Então, eu acho que esse lado de harmonizar, de formar time e de ter essa atenção na retaguarda para que o pessoal da frente possa brilhar bem. Como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acalma, te acelera? Então, eu busco ter muita, às vezes, paciência. Muitas vezes é muito solitário na tomada de decisão e as pessoas estão ali na expectativa de liderança, né? Então, acho que o estoicismo, a gente brincando, acho que tem um pouco da temperança, ou de você só controlar aquilo que está. Isso eu acho que é um lado que vem muito assim. Eu consigo controlar essa situação? O que eu consigo controlar? Porque algumas vezes a gente quer controlar tudo e eu não sou controlador. Essa é uma característica minha. Eu não tenho eu delego muito, dou muita autonomia. E busco, nessa hora que chega um dilema forte, se eu controlo quais são as variáveis que eu controlo, as quais eu não controlo. Se eu achar que eu controlo tudo, eu não controlo nada e não resolvo. Aí eu vou para que eu controlo, falo, minha resposta é essa, e vejo quem pode me ajudar a controlar as demais, né? Isso valeu muito para a pandemia. Não tinha o que fazer. O que eu vou fazer? Está tudo fechado. E aí? Eu vou fazer o quê? Não vai abrir rápido, não vai. Como é que nós vamos sobreviver? Vamos ter que fazer delivery bem feito. Vamos ter que buscar uma maneira de se pagar a folha dos funcionários. Eu falei, essa eu consigo pela liderança minha na associação, vou no governo, nós temos aqui um valor aqui no caixa, vamos focar nisso. Agora, o delivery depende de vocês, é a equipe. Vamos ter que trabalhar, ligar para os clientes, quem são os clientes principais, WhatsApp para eles, falar que nós estamos abertos, que a gente entrega nas casas. E aí, dividir um pouco as tarefas. E ter o estoicismo como filosofia de vida, a gente tem o Léo, né? Nosso grande amigo, Léo. Em que momento que entrou o estoicismo na sua vida, ou mais ou menos você já fazia isso de forma intuitiva? Mais ou menos eu fazia de forma intuitiva. E aí eu comecei, né, a ler um pouco, a ler sobre isso lá atrás, que eu lembrava que o Bill Clinton foi um grande presidente, viveu várias, né? Pegou a crise da Ásia, a crise do Brasil aqui, e ele tinha ali com o estoicismo ali como um guidance para ele. Eu acho que um pouco essa maneira nossa de passar por momentos muito difíceis, tendo resiliência sem ter um burnout. Eu acho que o estoicismo nos auxilia nesse momento. Eu acho que quem segue, ele não te deixa ter burnout. Ele te ajuda naquele momento mais difícil ter uma consciência clara daquilo que dá para fazer e daquilo que não dá para fazer. E aí tem um lado da virtude, coisas importantes no dia a dia
eu acho que não. As pessoas, você é estoicista, você acaba sendo mais frio ou acaba não acreditando em algumas coisas. Não é nada disso. Eu acho que o estoicismo nada mais é do que você ter uma vida né, com alguns valores fundamentais de correção, virtude, e, ao mesmo tempo, poder ter muito claro aquilo que está dado, que você consegue controlar, e aquilo que está fora da tua alçada, né? Então, foram esses pontos aí que foram me ajudando. E o Léo é muito bacana que ele conseguiu, de maneira didática, fazer, né, a roda dele, dos pontos importantes. Eu estou buscando levar isso para dentro dos negócios, para que a gente tenha um conhecimento de nós mesmos, né? Primeiro, aqui, né, você conhece muito você mesmo, depois você começa a trabalhar uma parte interna, e depois aquilo, como é que você dá o give back, né, do processo. Então, isso tem me ajudado no dia a dia, tanto na parte familiar como no dia a dia dos negócios. Pô, já que a gente está falando do Léo aqui, já vou deixar aqui a recomendação, ó, sigam Meditação Estoica no Instagram, Léo Simão, aí, um grande amigo. E Cris, você tem algum processo quando você acorda do lado errado da cama, aquele dia que você já sai meio torto ali, que o humor não está legal? Cara, eu vou fazer exercício, vou dar uma corrida. Eu acho que isso aí é importante. Quem não cuida da saúde física mesmo, a mental, na minha visão, está correlacionado também a fazer um esporte. Não vai achar que se você não der aquela suada e dá... Então, o que eu procuro fazer? Se não tem saída, eu vou dar uma corrida. Preciso desanuviar, como se fala, né? Eu acho que o convívio com as pessoas, com a família é importante. Estava lendo uma reportagem do Wall Street Journal agora, dizendo que a solidão mata, né? Então, acho que outra coisa, você ter uma vida social bacana, ter bons amigos, não fechar para a sociedade, não, né? Ter troca de experiência. E, no meu caso, um dos escapes, eu dar uma corrida, ou eu ia para o interior viajando sozinho de carro, ouvindo uma música. Mas eu acho que o esporte é uma válvula... Não que eu seja um esportista, jogo tênis, corro, mas para mim, naquele momento, se eu passo uns 40 minutos, meia hora na esteira dando uma boa... E aí me ajuda a meditar, porque eu tenho dificuldade de meditação, aquela de ficar parado, tudo. Eu não consegui ainda me adequar para aquilo muito, não. Mas correndo eu medito. Porque você repete o passo, né? Pá, na mesma velocidade. Na cadência, aí você começa ali... Não é aquela meditação, nada pode entrar, mas começa a clarear, sabe? No meu caso, funciona. Muito bom, adorei. E Cris, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu pergunto como é que ele se vê liderando. Independente se ele já liderou ou não, como é que ele vê, o que ele vê, quais são os predicados, como é que ele vê. Se ele estivesse na posição que eu estou, ou se ele tivesse, eu não tenho muita preocupação realmente se a pessoa ali tem uma formação naquele momento, que fez X, Y, Z, mas o meu olhar é muito naquela de como é que ele pode estar, e principalmente na gestão de pessoas, né? Se ele estivesse aqui numa liderança do processo, aonde ele quer chegar e por que ele está conversando comigo, né? Fala, por que você está vindo conversar, por que você quer? Porque muitas vezes nesse negócio de restaurantes, ele é o primeiro passo da formação para a pessoa para outras coisas. Ele não vai ficar, o turnover é muito alto. Então, muitas vezes, se eu estou entrevistando para o pobre Juan para uma posição de salão, eu sei que uma grande parte não vai continuar ali. Ele fica 1, 2 anos e depois ele vai. É natural. Mas ali eu percebo alguns que têm uma hospitalidade dada. Então, se eu for olhar especificamente para o pobre Juan, é hospitalidade. Se eu for olhar para quem está indo para uma área de management, né, na área de escritório ali do negócio, que já tem uma certa experiência, eu coloco um fato concreto de alguma situação que eu vivi e falo como é que você lidaria com isso aqui. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa que não é agregadora, a pessoa que quer montar muito o time dele, que não está querendo trabalhar em equipe, que eu acho que um DNA que eu tive lá da Rede Grifo lá atrás é trabalhar em linha, né? Então, você tem uma pessoa que começa a querer se vender muito também, porque eu faço isso, faço aquilo,
eu vejo começar a querer fazer muito presente, montando de muito ali, formatando um processo e acabando não conseguindo integrar o time como um todo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu acho que eventualmente pode não gostar de uma tomada de rumo de decisão, ou pode estar, né, acredita numa coisa, eu estou tomando a decisão por outro lado, mas também não vem conversar comigo, né? Aí fica fechado, fica achando que eu estou preterindo. Então, acho que eu imagino que seja nesse sentido, né? De eu colocar a empresa, imaginando que é ou tirando recursos daquela área naquele momento, porque eu acho que não é o essencial, e a pessoa não está satisfeita porque achava que deveria ser diferente. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Eu acho que o maior orgulho é eu acho que é isso, é de ter começado negócios e ter feito esses negócios hoje irem para uma maturidade e de sucesso que me deixa feliz, porque todos esses negócios começaram praticamente do zero. O investidor online era zero, depois virou o braço quase do private equity da Grifo, do pequeno investidor. O Burger King também não tinha nada, e hoje é um negócio maduro. O Bob Ron também começou com uma casa. Eu acho que... mas eu acho que a gente tem muito esse lado, assim, esse orgulho de ser do interior, esse orgulho de ter crescido num ambiente muito gostoso, familiar, e ter tido essa experiência do meu pai de viver viver a vida pública, não ter vergonha da vida pública. Eu gosto muito, eu acho que esse outro lado que na Endeavor eu ajudo na área de advocacy, fui presidente de associação. Então, acho que assim, o maior ganho que eu tive, se você olhar nisso tudo, foi ter oportunidade de conviver com a vida pública e sabendo como essa alavanca é importante muito cedo. E eu tento transmitir isso. Eu falo assim, faça parte de uma associação de classe, vá para frente, porque sem política não se resolve as coisas. E se achar que seu negócio não tem correlação com a política, você está completamente errado. Porque a legislação vai comandar de algum jeito o teu negócio, vai ter uma intersecção. Então, hoje, se eu pudesse assim, ter como lema, era trazer a juventude para a vida pública. Isso seria o que eu quero para mim. Se eu não entrar na vida pública, eu já pensei muitas vezes em entrar, eu vou querer ajudar o jovem, se não for para entrar na vida pública, mas que entra na parte associativa para apoiar a vida pública, para apoiar a vida pública ou para estar ali lidando com o poder público. Perfeito. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter, aqui? Meu amigo, como é que você faz para liderar um time desse, né, como é que você faz para lidar com tanta gente talentosa que vem até você e você ter essa capacidade de direcionar eles em momentos chaves, que nós estamos falando aqui de gente que vai ser CEO de uma companhia de milhares de funcionários que vem conversar com você e você é a última linha. E não tem mais ninguém para conversar, para dar o direcionamento. Se eu estou falando de 1.000 funcionários, eu estou falando de 50 mil do outro lado, várias vezes na semana. Como é que você fica? Como é que quando você vem, não é um ou dois, são vários, como é que você lida com essa responsabilidade? Porque normalmente essas pessoas estão depositando em você essa última linha, né? De como é que vai ser o futuro de um cara que vem passando aí por lideranças de empresas tão grandes. Poxa, acho que eu começo respondendo que só é possível a gente ter essa atuação com um time muito forte. Então, hoje aqui na Michael Page são 200 headhunters que entrevistam em média 6.000 executivos por mês. Então, isso naturalmente traz muita informação, traz muita análise, tem muita técnica por trás disso. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, eu acredito que tudo começa por um bom diagnóstico do que a empresa precisa. Muitas vezes, o que é colocado no brief não necessariamente é suficiente. Então, como é que você vai além para entender o momento da empresa, os desafios, como que está o clima da empresa, as pessoas, a concorrência. Então, essa visão ampla ela é fundamental, porque o que eu costumo dizer é que não existe alguém que seja bala de prata. Não, essa pessoa é boa para ser um CEO, não importa a situação, não importa o seu ser. Não tem coringa, não tem super trunfo. Quero falar da nossa época, da nossa época, não tem super trunfo. Não tem o Zap. Não tem o Zap para falar do interior aqui. O que tem é a pessoa certa
para aquele desafio. Então, acho que começa por aí. E a partir do momento que você decupa o que é necessário, como é que você se certifica que você tem ferramentas para identificar a história daquela pessoa, a experiência daquela pessoa? E um trabalho em conjunto com a empresa, porque a nossa experiência mostra, inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, que uma boa contratação, por mais excelente que ela tenha sido, ela responde só por 50% do sucesso. Os outros 50% vêm do onboarding, da integração. Legal. Não adianta você pegar a pessoa, por melhor que seja, solta ela. Então, como é que você estrutura, né, a chegada dessa pessoa para que ela entenda o que é esperado do papel dela, ela entenda a cultura da empresa, ela entenda como que ela vai se conectar com quem já está lá. Né? Tem uma estatística que assusta, que a gente identificou isso na pesquisa do mestrado, que 40% dos CEOs são demitidos ou aposentados, aqui entre aspas, aqui que eu estou fazendo com os dedos, 40% demitido ou aposentado em até 18 meses. Olha só. E o grande motivo que muitas vezes essa saída precoce é que quem chega de fora não consegue se conectar com quem está lá dentro. Entendi. Então a conexão é fundamental para você não ter os silos. Então acho que tem bastante ciência, mas esse cuidado aqui de olhar os detalhes para ver o que realmente mais importa. Bom, bacana, que isso é importante, porque isso vai... É sempre bom reforçar esse do onboarding, a integração e tudo. Mas obrigado. Esse feedback aí é sempre positivo para eu estar aqui, anotando e voltando com o time. Muito bom. E Cris, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? É porque de vez em quando eu tô pensando comigo mesmo, falando, e a minha mulher fala, mas o que você está pensando em falar? Você está falando sozinho, rapaz? Mas de vez em quando a gente, nessa história de... Quando a gente está na ponta final, como liderando, de vez em quando a gente pergunta e responde nós mesmos. Você tem altos papos com você mesmo. Exatamente. E aí, de vez em quando, a pessoa acha que você não está dando atenção, é que você está perguntando e respondendo ao mesmo tempo. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo aí empresarial? Dessa já passei perrengue da gente não ter... dinheiro para abrir a loja, que hora que teve aquele problema lá com os argentinos, né, de fazer toda uma negociação já, de comprar título da Bolsa e, de repente, fazer uma reunião e falar, acabou o negócio, ou, eventualmente, agora, quando fechou a fronteira com a Argentina lá atrás, da possibilidade de não tem a carne para servir, como é que nós vamos fazer? Abre o restaurante, não abre... de receber pessoas importantes, assim, o Federer bateu de frente lá no nosso restaurante, Mick Jagger, e aí você fala, pô, o cara tá aqui. E aí, como é que foi? Me conta um episódio desse aí. Lá no Cidade Jardim, vira e mexe, o Mick Jagger já foi, o Federer já foi, e outros, né? E aí você fala, o cara escolheu para comer carne aqui, tá lá o Mick Jagger. Então, são situações aí que a gente vive e procura, né? Fica, como é que eu posso dizer? Não é assustado, mas pego de surpresa, né? E Cris, chegando agora, caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu acho você tem uma torre de Babel, você tem uma área de dificuldade e as pessoas não estão conseguindo chegar num consenso, pelo menos um ouvir o outro. Eu acho que nesse é o momento. Em todos os lugares que eu passei, eu tive muitos sócios e nesse eu procurei conduzir o processo de intermediação. Então, acho que se tem uma posição difícil de intermediação, eu me sinto confortável para estar ali presente e procurar chegar no denominador comum. Boa. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Por mim parece que elas precisam de ajuda, né? Quando está com um problema dado ali, a pessoa acha que se abrir vai ser demitida e não abre o jogo. E aí você está performando mal por um motivo que se uma divisão ali, um feedback, né? Uma conversa clara, estou com isso aqui, com a nossa experiência podia ter solucionado. Então, eu acho que pessoas muito fechadas e que não abrem aquela situação por receio de serem demitidas ou de insucesso, isso acaba prejudicando um todo. Então, acho que a verdade assim, abre o jogo. Se você está numa companhia, está crescendo, abre.
Abre, porque é o que vai te facilitar, porque você vai viver. Se você crescer, você vai viver, vai ter pessoas que estiveram na tua posição que você vê como é importante esse diálogo aberto. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Foi essa transição de um momento de parar a companhia 100%, de retomar muito forte, que foi o caso aí do pós-pandemia, que as pessoas resolveram, né, as pessoas querem confraternizar, você vê que as pessoas são sociais, então você reacelerar a companhia que estava andando a 20, numa base 100 e ir para 100, né? Tá com todo mundo preparado e as pessoas ansiosas. Então foi de como é que você faz um test drive ao mesmo tempo real ali. Então nesses 12 meses foram, se fosse pegar 12 ou 16 meses, eu nunca tinha vivido isso. Sair do zero para uma posição de acelerar muito rápido, estar muito pronto, porque a retomada para o nosso setor agora até estabilizou, mas a primeira retomada foi muito forte, das pessoas quererem ir para a rua, quererem se socializar, e restaurantes, então foi um ponto importante nessa trajetória pós-pandemia. Muito bom. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Então, eu olho muito, eu procuro os podcasts, eu acho que são hoje... Hoje, para quem não gosta de ler, pega o audiobook, então, né? Muita gente tinha uma dificuldade de centrar, mas hoje eu vejo assim, onde eu vejo audiobooks bastante. Procuro ler, como o meu setor, como eu falei, os Estados Unidos acaba sendo um benchmark. Procuro sempre estar ali com a literatura do setor em si, olhando o que está se passando. Mas hoje eu tenho muito acesso aos podcasts, audiobooks, livros. Tenho entrado um pouco mais agora nessa parte de conhecimento pessoal. Acho que o estoicismo cada vez mais entrando. O Léo tem nos ajudado, né? O Vabo também. Você está com um grupo E ali com o Bernardinho, vou te falar, o time ali não é mole não, viu? Parabéns. Mas é isso. Está sempre me atualizando, e hoje a qualidade de informação é muito melhor do que você tinha 10 anos atrás, 20 anos. Acho que hoje você tiver, te seguindo, por exemplo, se você tiver hoje uma curadoria bacana, você consegue se atualizar muito bem, e não tem MBA hoje que supre o que você consegue ter de acesso a esses hoje, com podcasts, e mesmo essas aulas que você está tendo, os cursos mais curtos, com gente muito preparada. Como você hoje, que lidera um processo desse, antes você não tinha, provavelmente, pela tecnologia, você não conseguia dar acesso a tanta gente como você dá hoje. Então, eu acho que, em vez de muita gente, vou buscar um MBA, busca cursos mais curtos, com gente preparada, que eu acho que isso aí vai ajudar bastante no dia a dia. Muito bom, adorei. E, Cris, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu acho... O Léo já veio? O Léo ainda não veio, precisamos trazer o Léo. Acho que o Léo é um. O Pedro já veio, que é Muleira? Não, ainda não. Traga ele, que eu acho que ele tem um... Você sabe, o Pedro foi também atleta olímpico. E conta a história, depois fez a Crescer, abriu Capital, e também pode contar o que é depois da abertura da Capital, Capital, as trazer dores. O Pedro também, acho que tem muita história legal. Todas as dores. Então, acho que o Léo, Pedro... deixa eu ver um outro aqui que pode ser... você já trouxe o Amir Klink? Não, ainda não. Putz, eu tive uma palestra com ele que foi incrível também. Legal, que nome, hein? Que time aqui, ó. Só gente bacana. Ô, Cris, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui e eu não vou deixar você ir embora antes de responder. O que é felicidade para você? Acho que a felicidade é você estar... como eu falo... Você está bem, a gente fala, pode ser, você está bem com você mesmo. Você está equilibrado, acho que é até equilibrado entre família, fazer aquilo que você está gostando e ter alguma possibilidade de um give back para a sociedade. Eu acho que se você tiver esse tripé aqui, você está bem. Né? Claro que nunca você vai estar bem nos 3 ao mesmo tempo, provavelmente 2 vão estar ruins, mas se tiver um bom, eu acho que equilibra, sabe? Você está fazendo algum tipo de doação que não precisa ser financeira, pode ser de conhecimento, pode ser né?
você está trabalhando naquilo que você gosta, mas tem momentos difíceis e também com a família ali. A família, quando eu falo, não é que você um mundo perfeito, mas você ter você ter essas 3 posições e buscar ter ali um equilíbrio entre as 3. E se 2 estão ruins, tá boa. Nunca acho difícil as 3 estar ao mesmo tempo boa, mas eu acho que é nessa eu procuro dividir dessa maneira. Muito bom, muito bom. Pô, adorei, Cris. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui para Ô, você. meu Olha amigo. só, um óculos da Lacoste. Obrigado. A Machon, Chique. que é fabricante aí e distribuidora dos óculos da Lacoste aqui no Brasil. O Obrigado. CEO, o nosso amigo YPOer, Marcelo Kitsuda, aqui sempre com a gente como parceiro. Deram uma olhada no teu perfil e falaram assim, ó, manda esse pro Cris aí que ele, que ele vai gostar. Opa. Ó. Aqui já colocando. Ó, vamos ver como é que fica aí, ó. Olha só, hein? Acertaram, hein? Ficou bom, hein? Pô, show de bola. Muito bom, muito bom. Muito. Tá bom. E Cris, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Então, eu continuo na posição da Associação Nacional de Restaurantes, um conselho diretor. Estou na Endeavor, então posso fazer mentoria. Estou aberto a fazer mentoria tanto fora da Endeavor, auxiliando. Estou no dia a dia ali também do Pobre Juan. Então, essas pessoas podem me encontrar ali ou pela Associação Nacional de Restaurantes. Então, mandar um e-mail ali para a associação. Posso também estar conhecer ele pelas mídias sociais ali, me mandar, e eu vou procurar fazer uma mentoria. E também estou nesse dia a dia do Pobre Juan, buscando crescimento então, são essas. Pode me encontrar, que vai ser um prazer o bate-papo. Muito bom, Cris. Puxa, quero te agradecer mesmo. Obrigado por abrir tua agenda aqui. Faz tempo que a gente queria marcar esse bate-papo aqui. Que bom que deu certo. Pô, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está aqui nos escutando, já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, manda para os grupos de WhatsApp aqui, que tem muito aprendizado mesmo. Muito obrigado. Base, obrigado pelo convite. Para mim, fazer parte aqui é uma honra estar dividindo aqui histórias com você e nosso depoimento pessoal de vida. Para mim é um prazer. Conte comigo no que precisar, sempre à disposição. Valeu, obrigado. Um abraço.